O assunto agora no Agricultura BR é sobre uma das áreas no Brasil que são uma das mais produtivas do país. É um dos carros-chefes em relação à produção tanto agrícola quanto pecuária no estado do Mato Grosso. E aí nós estamos falando do estado que tem a maior produção de soja absoluta para o único estado no mundo, o maior rebanho do país, entre outros elementos que colocam o estado em destaque e o Vale do Araguaia também. Mas o que ocorre com o Vale do Araguaia, que nós estamos já trazendo essas informações durante essa semana? O Vale do Araguaia pode ser considerado, lá no Mato Grosso, uma região pantaneira. Assim como é o Pantanal no Mato Grosso do Sul, principalmente, e no Mato Grosso. E o que isso impacta? Isso impacta em todas as atividades econômicas que são desenvolvidas na região, agrícolas e pecuária. Para falar a respeito deste assunto, o Agricultura BR trouxe duas convidadas aqui para participar do programa. A Carmen Bruder, ela que é presidente da Associação do Vale do Araguaia, e a Sheila Mortosa, advogada. Elas já estão aqui conosco, vão participar através da internet, ao vivo, aqui no Agricultura BR. Obrigado por estarem conosco, um prazer tê-las por aqui. E eu vou começar fazendo uma pergunta a respeito de onde que surgiu essa definição do Vale do Araguaia, que já é uma região no Mato Grosso explorada há bastante tempo para agricultura, para pecuária, até para turismo. Onde que começou essa história de ser uma região pantaneira, assim, até porque para o pessoal em todo o Brasil entender o que está acontecendo? Vou direcionar essa pergunta para a Carmen. Boa tarde, sejam bem-vindas. Agradecemos muito a oportunidade de explicar para todos o que está acontecendo com o Mato Grosso. Em 2018, o então governador Pedro Taques baixou um decreto em que ele equiparava a região do Vale do Araguaia e do Vale do Guaporé às planícies pantaneiras. Bom, a partir daí nós começamos a ter todo tipo de dificuldade, porque isso exigia uma legislação específica, uma regulamentação específica, que nunca aconteceu. Em setembro do ano passado, o CONSEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, editou uma resolução dizendo, então, como é que nós poderíamos trabalhar, exigindo uma regulamentação para que a gente pudesse, então, trabalhar e ter nossas licenças ambientais. Pois bem, o CONSEMA editou essa resolução, a resolução 45, e logo em seguida o Ministério Público de Mato Grosso ajuizou uma ação discordando da resolução, cassando a resolução do CONSEMA e, mais ainda, solicitando ao juiz da causa que equiparasse o Vale do Araguaia e o Vale do Guaporé, portanto, a fronteira leste e a fronteira oeste de Mato Grosso, ao Pantanal mato-grossense, aplicando para nós a lei do Pantanal. Quer dizer, nós viramos Pantanal por um decreto de governo e por uma sentença ou decisão liminar do juiz que, então, deferiu uma solicitação do Ministério Público liminarmente para nos considerar como Pantanal. Então, é um absurdo o que está acontecendo, porque nós não temos, nosso bioma não é Pantanal, nós nunca fomos Pantanal, nós temos áreas úmidas, mas a gente lida com elas e tem o manejo sustentável do nosso vale, mas nós não somos Pantanal. Nós temos, para você ter uma ideia, Fábio, nós temos 5 a 6 meses de seca, pluviometria zero. Uma condição em que você não tem nada, você tem que suprir até a comida, porque senão não nasce nada nessa seca, não é? Então, nós temos áreas altas e temos áreas úmidas. E sabemos trabalhar nisso com sustentabilidade. Mas, por decisão judicial, nós nos tornamos Pantanal da noite para o dia. Foi assim que aconteceu conosco. E direcionar a próxima pergunta para a Sheila, porque, Sheila, nós estamos vendo, então, uma decisão que primeiro é um decreto, depois uma liminar judicial,
Estudo científico, sinceramente eu busquei e não consegui encontrar nada que fosse mais consolidado para tais definições, e não teve estudo de impacto ambiental, não teve o estudo do impacto econômico sobre a região. São 17 municípios só no Mato Grosso que são afetados, né? São de 2 a 3 milhões, pelo menos, de hectares com cultivo de grãos, de soja, principalmente. Como que, neste momento, a associação e a população, de uma maneira geral, desses municípios, porque eles vão ser afetados, sim, vai diminuir a economia desses municípios, como que eles podem atuar, como que eles estão atuando para lidar com um cenário como esse? Bom, porque não imaginava que fosse ocorrer. Diante de tudo que nós temos nessa região, ela não é todo o país, onde é o Pantanal, Mato Grossense do Sul. O impacto dessas Eu vou pedir para você, Sheila, desculpa, eu vou pedir para você retomar. Nós estamos ao vivo, está transmitindo, as nossas convidadas estão pela internet. A internet agora há pouco oscilou um pouco e nós não conseguimos ouvir você. Então, vou refazer o questionamento, a mesma questão, só gostaria que você retomasse, então, logo do começo, Sheila, por favor. Sim, ela uma região nacional. Inclusive, à época, como todo o país conhece, desde sempre o Pantanal sempre teve Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal do Paraguai. Essa região ela não é tida como uma região pantaneira, mas sim uma região que sofre com as vazantes dos rios no momento de quando há muita chuva, o excesso de chuva, e que proporciona que esses rios alagam nas regiões próximas às suas margens. E o impacto disso para todos os municípios é severo, porque são regiões, como você disse, de plantios já consolidados, é uma área toda consolidada, utilizada na pecuária. Inclusive, temos o maior rebanho do Mato Grosso localizado nessa região. E os municípios estiveram e estão alertas a essa situação, tanto que ontem, na audiência pública realizada, todos os municípios estiveram presentes, prefeitos de algumas localidades se manifestaram e demonstrar o impacto econômico e social que isso aí vai ocorrer em toda essa região. É realmente uma região extensa. Se nós formos considerar toda a área, ela é aproximada à área de todo o Pantanal do Alto Paraguai e sem realmente uma situação que efetivamente classifica a região como uma região pantaneira, até porque nós temos ali o bioma cerrado, não o bioma pantanal. Então, a atuação dos municípios, provavelmente eles ingressaram na ação civil pública também, porque isso causa um impacto muito grande, e nós da associação também, os sindicatos rurais, todo mundo agora realmente vai participar disso, trazendo e demonstrando que essa região não é uma região pantaneira. Ontem nós tivemos uma demonstração de um professor da Universidade Federal de Goiás, que já fez estudos demonstrando que essa região não é região de Pantanal. Tanto assim que em Goiás e Tocantins nós temos ali a atividade normal, como se fosse uma região, dentro realmente do bioma cerrado. Tudo bem. E agora, Carmen, só para que o nosso público também fique claro, nós tivemos aí o governador, o ex-governador do Mato Grosso, trazendo essa definição por decreto. Normalmente tudo que é por decreto é muito mais complicado em qualquer lógica que nós tenhamos da sociedade civil, mas nós tivemos o decreto e depois nós tivemos a implementação. Da onde que partiu essa implementação e ela está sendo defendida por qual instituição, por qual órgão que tem defendido este cenário que acabou ganhando essa liminar judicial? A implementação, Fabiano, quando você tem o decreto, em 2018, o decreto do então governador Pedro Taques, nós somos ditos planície pantaneira.
Mas aí, junto com a SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, nós começamos estudos para viabilizar as nossas licenças. As licenças de você poder limpar a pastagem, de você poder cultivar a sua terra. E estávamos num ótimo andamento em relação a isso. De que forma? Contratamos a Universidade, nós, Mato Grosso, eu digo, né? Contratamos a Universidade Federal de Viçosa, que é incontestavelmente, tecnicamente capaz para fazer um estudo das nossas áreas. O estudo foi feito, o pessoal do Conselho, os componentes do Conselho do Meio Ambiente do CONSEMA, durante 2 anos, Fabiano, estudaram, junto com a Viçosa e junto com professores da UFMT, também, de Mato Grosso, estudaram o que era possível realmente ser feito para garantir a sustentabilidade. E aí editaram essa medida, né, essa resolução do CONSEMA. Pois bem, o Ministério Público faz parte do CONSEMA, Ministério Público Estadual do Mato Grosso. Ele faz parte do CONSEMA, ele é membro com voz, ele não é um membro com voto, os membros com voto são, salvo engano, 25 ou 27, toda a sociedade participa do CONSEMA, e votou por unanimidade por esta resolução. Não satisfeito, o Ministério Público ajuizou uma ação, porque não ficou como eles queriam. Ajuizou uma ação, agora, em maio deste ano, a decisão do CONSEMA foi em setembro do ano passado. Eles ajuizaram uma ação em maio deste ano, e agora, em setembro deste ano, há uma semana atrás, o juiz de primeiro grau, primeira instância, que recebeu essa ação, que é o juiz do meio ambiente, deferiu o pedido liminar do Ministério Público. Então, foi um decreto do governador Pedro Táxi e agora uma decisão liminar do juiz de primeira instância a pedido do Ministério Público Estadual. E veja, essa região do Mato Grosso, Fabiano, Mato Grosso tem 35 milhões de cabeças de bovinos. 5 milhões são produzidos no Vale do Araguaia. E esses 5 milhões, em grande maioria, são os bezerros. Então, nós somos a maternidade do estado de Mato Grosso. E não só de Mato Grosso. Nós exportamos bezerro para Goiás, para Tocantins, para Pará, agora até para Roraima. Então, nós somos a maternidade de bezerros Nelore, no Mato Grosso e no Brasil. Nós somos, do Vale do Araguaia, o segundo produtor de soja de Mato Grosso. Então, você veja, se isso realmente fosse um bioma pantanal, como é que nós teríamos chegado onde nós chegamos? Nós somos 25 municípios. Dos 25, esse imbróglio executivo jurídico que foi construído nos coloca como não 17 dos nossos municípios abrangidos por uma coisa que eles chamam de Pantanal, né? E que não vai permitir nenhuma produção. Pra você ter uma ideia, você fez menção, são 4 milhões e 600 mil hectares. É uma Suíça, Fabiano. É um país, é uma Suíça que vai ser extirpada de Mato Grosso. O que isso representa em termos de receita, em termos de produção, em termos de agro, em termos de Brasil e para o mundo? E como é que isso é feito por uma decisão dessa monta se nós temos estudos técnicos que provam, por A mais B, que ali não é um Pantanal? É uma teimosia, eu diria, ou, não sei, de querer fazer alguma coisa ser o que ela não é. Atende a interesses de quem? Nós perguntamos. Das 30 cidades melhores, maiores, mais produtivas do Mato Grosso, 5 estão no Vale do Araguaia. Aí você tira a produção de 17 municípios, de Cocalinho você tira 96%. Mas você tira, quer dizer, você fecha uma cidade, você fecha tudo, um município, decreta falência e fecha as portas. Qual que é o impacto econômico disso para o Mato Grosso, para o mundo? Ninguém está pensando nisso, será? Né? É isso que nós estamos perguntando. É isso que nós estamos levando à sociedade. Nós não queremos destruir nada, mas nós também, os agropecuaristas daquela região, que já foi uma região terrível, você não tinha estrada, você não tinha ferrovia, você não tinha telecomunicação, você não tinha asfalto, você não tinha energia, e nós estamos lá trabalhando, tanto que nós já temos esse peso econômico.
e de repente você quer, por uma canetada, tirar isso, tratar os agropecuaristas como se nós fôssemos a praga da lavoura? Qual é o sentido disso? Mais uma última pergunta, nós temos 2 minutos ainda. Para Sheila. Sheila, além da audiência pública, da organização da associação, dos sindicatos rurais também e dos representantes públicos de uma maneira geral, hoje é possível que a Assembleia Legislativa no estado do Mato Grosso, os deputados que foram eleitos inclusive por essa região, possam exercer algum tipo de defesa sobre esta situação, ou ela já não consegue mais ter o retorno via lei estadual? Sim, é possível, porque dentro da própria decisão liminar, o próprio juiz diz que toda essa situação precisa de regulamentação. Então, nós teremos sim a possibilidade de contar com o apoio da Assembleia Legislativa para que ele passe a definir situações reais com relação a essa região. Além disso, nós temos também a questão do zoneamento, que pode ser observado, também de âmbito estadual, a Assembleia Legislativa também pode atuar, além de promover outras ações de legalização restritiva a determinadas regiões. E aqui, especificamente na questão do Vale do Araguaia, eu gostaria apenas de ressaltar e complementar tudo que foi dito ao momento, é que a única região que a gente pode, as únicas áreas que realmente extravasam a questão para considerar úmidas são as laterais dos rios, quando os rios enchem. Nós temos dentro da própria região do Vale do Araguaia rio que não sai de sua caixa, como o Rio das Mortes. Então, as laterais do Rio das Mortes não são áreas que são alagadas. E exemplo disso, nós temos o Rio Branco, lá no estado de Roraima, por exemplo, que ele também extravasa muito a sua caixa nos momentos de chuva, nos momentos chuvosos, e nem por isso é considerado como Pantanal. Então, há uma incongruência de considerar toda essa região como área úmida, quando, na realidade, a parte de umidade mesmo ocorre com o extravasamento das áreas dos rios que saem de sua caixa com as cheias que advêm do período chuvoso. E com relação à questão também de legalização da participação da Assembleia, nos foi dito ontem a possibilidade e a afirmação de todos os deputados, o apoio com relação ao estudo, à questão do impacto, até porque, como você diz em algum momento da entrevista, momento algum foi feito algum estudo de impacto ambiental dessas regiões. E na resolução que foi suspensa pela determinação judicial, a resolução do CONSEMA traz, efetivamente, quando aquelas áreas que são tidas como áreas úmidas forem utilizadas para plantio ou sujeitas a algum dreno, precisaria do estudo de impacto ambiental, o EARIMA, para que a própria SEMA pudesse otorgar licença ambiental para a realização de qualquer projeto nesse sentido. O que a gente tem é que nessas áreas o cultivo, tanto da agricultura quanto da pecuária, não necessita efetivamente de utilização de qualquer situação de dreno, porque nós temos ali já consolidadas essas atividades ligadas aos produtores rurais.